Aula 1. O Clube Secreto e a Guerra dos Desastres. O curso começa abrindo a porta de um mundo pouco visível. O Círculo Internacional que fala em nome dos desastres. A aula apresenta quem são esses atores, onde eles se encontram, conferências, negociações, agências da ONU e por que os desastres se tornaram um campo de disputa política global. Aqui o aluno entende que os desastres não são apenas eventos extremos, mas objetos de governo, negociação e poder. Essa base é essencial para compreender tudo o que virá a seguir, né? Olá! Sabe aquela palavra que a gente ouve em todo lugar hoje em dia? Qual? Em notícias sobre desastres, em conversas de trabalho. Resiliência. Ah, sim. Tá em toda parte. Parece que virou a palavra mágica, né? O objetivo final para tudo. Construir cidades resilientes, equipes resilientes, pessoas resilientes. Mas assim, se a gente para pensar o que isso realmente significa na prática, sabe, além de ser um jargão bonito? É uma ótima pergunta. Porque a palavra é usada de uma forma tão ampla que corre o risco de perder o sentido. Exato. E é justamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. A nossa fonte é um capítulo de um livro chamado Disasterland, que faz exatamente uma autópsia dessa ideia. A nossa missão aqui é, desmontar o conceito de resiliência, entender como ele aparece no mundo real, com suas várias caras e, o que é mais importante, as questões bem espinhosas que ele levanta. Perfeito. Então vamos começar a desvendar isso. A ideia básica, pelo que eu entendi do material, vai muito além daquela imagem de dar a volta por cima, né? Muito além. Não é só um bambu que enverga, mas não quebra. É um jeito diferente de enquadrar o problema todo. Exatamente. O conceito que vem lá da ecologia e da psicologia propõe olhar para um desastre não como um evento isolado, externo, mas como um choque, um trauma dentro de um sistema que já existe. Um sistema, tipo uma cidade ou uma sociedade. Isso. E aí o foco se desloca para um ciclo. Acontece o desastre, aí vem a recuperação, a reconstrução e, idealmente, a preparação para o próximo. A grande virada de chave, assim, é a ideia de que os recursos para lidar com a crise já estão ou deveriam estar dentro da própria sociedade. Ah, entendi. O desastre, nessa visão, não é só o furacão, mas também o resultado de vulnerabilidades que já estavam ali antes. Certo. Então a causa não é só o vento forte, mas também a casa que não estava preparada para ele. Exato. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante, porque essa ideia, que parece tão positiva na superfície, na verdade é alvo de críticas bem pesadas. Não é um consenso. Longe disso, pelo que eu vi. Longe disso. O texto aponta para 3 grandes debates, 3 linhas de crítica que são fundamentais para a gente entender as armadilhas do conceito. A primeira é a que eles chamam de crítica da visão de engenharia. Visão de engenharia. O que seria isso? É a ideia de que o objetivo da resiliência é simplesmente fazer o sistema, seja uma cidade ou uma pessoa, voltar ao normal o mais rápido possível. Como consertar uma máquina. Isso. A crítica a isso é muito direta. E se o normal já era o problema? Se a situação antes do desastre já era injusta, precária ou perigosa, por que o nosso objetivo seria restaurar essa mesma vulnerabilidade? A prioridade não deveria ser voltar ao que era, mas sim reduzir a vulnerabilidade. Né? Peraí, isso é uma ideia muito forte. Porque todo o nosso instinto depois de uma crise é querer que as coisas voltem ao normal, ao que a gente conhecia. Exato. A fonte está basicamente dizendo que esse instinto pode ser uma armadilha. É exatamente essa a provocação. A segunda crítica é talvez a mais política. É a chamada crítica neoliberal. Certo. Ela argumenta que o discurso da resiliência pode ser uma ferramenta de governo muito conveniente. Como assim conveniente? É uma forma de dizer para as pessoas: olha, o mundo está cada vez mais instável, as crises são constantes e o Estado não vai mais proteger vocês como antes. Então, aprendam a se virar.
Sejam resilientes. Sejam resilientes. É uma maneira de normalizar a instabilidade e transferir a responsabilidade da proteção, que antes era do Estado, para o colo do indivíduo ou da comunidade. Tipo, se adapte a condições cada vez piores sem questionar por que elas estão piorando. Entendi. É quase um se vira aí. E a terceira crítica? A terceira crítica, a natureza reativa do conceito. Reativa. Ou seja, a resiliência é sempre uma resposta a um choque que já aconteceu. A questão que se levanta é, em vez de só focar em como reagir, não deveríamos estar investindo mais em ativar as capacidades das pessoas de forma proativa, para que elas possam promover mudanças e evitar que os desastres aconteçam? É a diferença entre aprender a nadar para não se afogar e construir uma ponte para não precisar entrar no rio. Perfeita analogia, é isso. Uau! São 3 pontos bem contundentes. E ainda assim, como a gente falou, o termo está em todo lugar. A fonte até menciona o quadro de ação de Hyogo de 2005. Sim, um grande acordo internacional. E já tinha resiliência no título. Então vamos ver como essa ideia tão debatida se manifesta na prática. O material divide isso em 3 facetas, começando pela mais íntima. O indivíduo. Isso. A primeira faceta é a da resiliência individual, que geralmente vem embalada como apoio psicossocial. Aqui, o desastre é visto como um trauma psicológico. Desde o fim dos anos 90, teve uma explosão de programas com essa abordagem. A Cruz Vermelha, por exemplo, define esse apoio como um processo de facilitar a resiliência em indivíduos, famílias e comunidades. Certo. A meta é fortalecer laços sociais, mecanismos de superação. Exato. Intuitivamente, isso parece ser sempre algo bom. Onde é que essa ideia pode dar errado? A fonte dá algum exemplo de quando a comunidade não ajuda? Sim, e aí que a análise fica mais complexa. Primeiro, há uma crítica de que essa abordagem muitas vezes é muito ocidental, sabe? A ideia de que falar sobre o problema é a solução universal. Nem toda cultura lida com trauma assim. Exato. Mas o ponto mais forte que a autora levanta vem da experiência dela na Venezuela, depois dos deslizamentos de terra de 1999. Ela percebeu que a ideia de que a comunidade é sempre uma fonte de apoio é um mito. Como assim um mito? Ela viu que para muitas mulheres, a própria comunidade e até a própria casa se tornaram lugares de mais perigo depois do desastre. Nossa! Houve um aumento da violência de gênero. O sofrimento não começou com um deslizamento de terra. O desastre só intensificou problemas que já existiam ali. A comunidade não era uma coisa unida e solidária, então. Não. Era um lugar com suas próprias tensões e violências. Isso muda completamente a perspectiva. E essa tensão se reflete em como diferentes organizações trabalham o tema, né? A fonte traz 2 exemplos do Haiti que são como a noite e o dia. Exatamente, é um contraste perfeito. De um lado, um vídeo de uma ONG evangélica que foca na fé. Mostra as pessoas agradecendo a Deus por terem sobrevivido. Certo. E o narrador se diz espantado com a resiliência delas. Ele chega a um ponto que é quase bizarro, se perguntando se elas não seriam resilientes demais. Resilientes demais. O que isso quer dizer? É quase como dizer que as pessoas estão aguentando o sofrimento demais sem reclamar. É exatamente essa leitura. Em contraste direto, a fonte apresenta um vídeo da Oxfam, uma grande ONG com o slogan "Resiliência não é suficiente". Uma abordagem bem diferente, completamente. O foco deles é em empoderamento, em dar ferramentas para a comunidade se reconstruir, participar das decisões. O vídeo faz um alerta muito claro. Sem isso, a resiliência pode se transformar em resignação, em simples aceitação passiva do sofrimento. Isso. Essa distinção entre resiliência e resignação é fundamental. E me faz pensar, se a coisa já é complicada nesse nível pessoal, como ela se desenrola quando a gente amplia o foco para o grupo? Isso nos leva para a segunda faceta, a resiliência comunitária. Essa é a grande estrela dos programas de redução de risco. É a ideia do ajude a si mesmo. O faça você mesmo.
Exato. O foco sai do indivíduo e vai para o que as comunidades, como um coletivo, podem fazer para fortalecer suas capacidades. É aqui que entram aquelas atividades que a gente vê em reportagens. Mapeamento de risco feito pelos moradores, programas em escolas. Na teoria parece ótimo. Empoderador, participativo. Mas, conhecendo o tom da nossa análise, imagino que vem uma crítica aí. A fonte questiona a própria ideia de comunidade, não é? Essa é a questão central. A análise argumenta que essa noção de uma comunidade homogênea, unida, muitas vezes é um mito conveniente. Conveniente para quem? Para as organizações de ajuda, que precisam de um interlocutor local, mas não reflete a realidade, sabe? As comunidades de verdade são cheias de desigualdades, de disputas de poder, de conflitos internos. Então, muitos desses programas estariam se baseando num ideal de comunidade que, na prática, talvez nem exista. É o grande desafio. E apesar dessa crítica ser bem conhecida, essa abordagem continua dominante. A sigla em inglês é CBBRR. Certo. Na prática, a tensão que isso gera é fascinante. O discurso é de que essa é uma abordagem de baixo para cima, que vem da comunidade. Mas na realidade não é bem assim. Muitas vezes não. Ainda são os especialistas de fora que chegam e decidem o que aquela comunidade precisa aprender para se tornar resiliente. Eles definem a agenda. Entendi. A participação é incentivada, mas dentro de uma caixinha que já foi definida por outra pessoa. Ok. Já vimos o indivíduo e a comunidade. A terceira faceta é sobre dinheiro. Resiliência econômica. Isso, especificamente através de ferramentas como o microfinanciamento e principalmente o microseguro. Microseguro. A ideia é dar instrumentos financeiros para que as pessoas possam se recuperar economicamente depois de um desastre. A fonte usa o exemplo do Fundo Micro no Haiti, que oferece seguros contra catástrofes para clientes de microcrédito. Funciona como uma rede de segurança, então. Se um furacão destruir seu negócio, o seguro te paga um valor para recomeçar. Exato. Mas a análise aqui não é só sobre segurança. É também sobre risco, certo? Sim. A palavra-chave aqui é transferência de risco. Transferência. Em vez do risco ser absorvido pelo Estado ou por uma grande seguradora, ele é distribuído entre milhares de indivíduos de baixa renda. Essa abordagem mira o que o mercado chama de vidas não seguradas do mundo, que é uma parcela gigante da humanidade. Então, peraí. Isso é bom ou ruim? Por um lado, dá uma proteção que antes não existia. Por outro, parece que está colocando o peso do risco nos ombros de quem é mais vulnerável. Essa é exatamente a ambiguidade. E o discurso da resiliência é o que lubrifica essa engrenagem. E a fonte traz um caso muito curioso de como essa narrativa pode ser usada em escala nacional. O Japão depois do desastre de 2011. O que aconteceu lá? O governo japonês abraçou com força total a ideia da resiliência do povo japonês, falando de uma capacidade inata de recuperação. Foi uma campanha de identidade nacional. E a fonte cita uma fala impressionante de um refugiado do desastre que diz que as pessoas não deveriam depender demais da ajuda do governo, mas sim reconstruir as suas mentes. Reconstruir as suas mentes. É uma frase muito poderosa. Mostra como o conceito pode ser internalizado ao ponto de a própria vítima sentir que a responsabilidade é, antes de tudo, individual. Precisamente. Mostra como o conceito pode ser usado politicamente para moldar expectativas e gerenciar uma população em crise. Certo. Então, vamos juntar as peças. Analisamos essas três faces da resiliência: a psicológica, a comunitária e a econômica. Se a gente der um passo atrás, qual é a grande conclusão que essa análise nos oferece? Se conectarmos todos esses pontos, a grande tensão, o fio condutor de tudo, é a linha tênue entre empoderamento genuíno e desinvestimento público. Ok, vamos traduzir isso. Na prática, o que significa essa tensão? Significa que, por um lado, todos esses programas podem sim construir habilidades reais e fortalecer capacidades locais. Isso é inegável. Podem empoderar as pessoas. Podem. Por outro lado, eles podem funcionar como uma desculpa perfeita
para que os estados se retirem de suas responsabilidades. Podem ser uma forma de transferir o fardo, dizendo sejam resilientes, enquanto ao mesmo tempo cortam serviços e investimentos públicos. Então, um governo poderia, por exemplo, promover um programa para vizinhos aprenderem primeiros socorros e chamar de resiliência comunitária. Exato. E, ao mesmo tempo, cortar o financiamento para ambulâncias e hospitais. A responsabilidade é efetivamente passada para a população. É o exemplo perfeito. E voltamos àquela frase do vídeo da Oxfam: a fronteira perigosamente fina entre resiliência e resignação, onde termina a capacidade de superar e onde começa a aceitação passiva de uma situação que deveria ser inaceitável. Exatamente. E a análise sugere que, muitas vezes, a razão pela qual esses programas são tão promovidos é simplesmente porque eles reduzem os custos operacionais. É mais barato treinar a comunidade do que manter uma estrutura de resposta. A questão final é: quem se beneficia com isso? Precisamente. Quem está definindo o que significa ser resiliente? E essa definição beneficia a quem? À comunidade que sofre o desastre ou ao sistema que talvez tenha contribuído para a sua vulnerabilidade? É uma visão realmente muito mais crítica e complexa de uma palavra que a gente tende a usar de forma tão leve, né? Sem dúvida. Fica claro que resiliência não é um conceito neutro, está carregado de política, de poder. Totalmente. Essa análise nos força a ter um olhar mais crítico toda vez que a gente se depara com um projeto ou um discurso que exalta a resiliência. O que nos leva ao nosso pensamento final. A fonte de hoje foca muito em como a resiliência é definida e implementada por grandes atores como governos e ONGs. É uma visão, de certa forma, de cima para baixo. Isso deixa a gente com uma questão para pensar. Se a resiliência que a gente vê nos projetos é, muitas vezes, algo definido e ensinado por especialistas de fora, que formas de resiliência invisíveis ou não oficiais já existem nas comunidades? Que estratégias de sobrevivência, redes de apoio e conhecimentos locais as pessoas já desenvolveram por conta própria e que talvez sejam ignorados ou, pior, até mesmo enfraquecidos por essas intervenções externas, mesmo que bem intencionadas? Disasterland. Como chegamos até aqui? É um curso online da Hopeful Brasil, que explora a construção histórica, política e simbólica do chamado Mundo Internacional dos Desastres. A partir da etnografia de Sandrine Revé, o curso analisa como conceitos como redução de risco de desastres, preparação e resiliência foram produzidos, institucionalizados e transformados em práticas globais. Ao examinar organizações internacionais, especialistas, documentos, imagens e rituais técnicos, o curso convida o participante a compreender como os desastres deixaram de ser vistos como eventos naturais e passaram a ser governados como problemas sociais, políticos e técnicos.